E assim, você já investe assim na bolsa desde quando? Você tem formação também de analista, por exemplo? Voltou? Voltou, show de Voltou? bola. E aí, galera, agora Não era a tudo internet certo de aí pra vocês. Vocês vocês? que estão entrando, não é problema na internet, no pagamento. Pode checar, tá em dia seu pagamento da internet. É só ao vivo mesmo. Pessoal, ao vivo é assim, mas o papo aqui já começou. A gente não perde tempo não. Já estamos aqui tirando aqui proveito e conhecimento do Luan. E Luan, E falando agora em perrengues do ao vivo, você publicou o link errado no Instagram, porque não tá abrindo. não tá abrindo? Pelo jeito, não. Foi o link que você me passou. Deixa eu. Vamos continuar aqui. O link Vamos que eu te continuar. Não, vamos passei. continuar, não O tem link que problema. você me passou, vamos continuar aqui. Luan, sobre. Você falou de conhecimento. Você tem formação na área, é analista, investe desde quando? Bom, eu iniciei a investir em 2019, né? E eu costumo dizer que foi um bom e ruim momento. Por que bom e ruim momento? No sentido de ruim momento é porque eu ingressei na renda variável no momento em que a bolsa de valores no Brasil já estava relativamente cara, né? Se você pegar ali índice de preço-lucro, juros em declínio, isso faz com que a renda variável fique bastante precificada, sobrevalorizada. E aí por isso eu acabei perdendo dinheiro naquele momento, porque veio o crash do coronavírus e de fato o Ibovespa despencou e o S&P também. Então foi a partir de 2019. Só que o que eu tirei de bom disso? Eu já comecei perdendo, isso é bom para não gerar aquela sorte de principiante de achar que é um cara extremamente expert em bolsa de valores ou em adivinhar o futuro, que ninguém é capaz de fazer. E a minha formação é em direito, eu sou advogado, até servidor público ainda no momento, procurador. Só que a minha paixão hoje é justamente os investimentos, mostrar para as pessoas como isso pode impactar positivamente na vida delas. E hoje, o que eu tenho de certificação financeira é Ancor, mas eu não atuo, que é para agente autônomo de investimento. E eu já passei na primeira fase da prova do CNPI. Então, falta agora a segunda fase, que é justamente para você poder atuar como analista fundamentalista. Então, dentro de alguns meses aí, eu vou estar podendo atuar como analista de valores imobiliários, até para ter mais liberdade, para ter mais independência. Já antecipo que eu não pretendo trabalhar em nenhuma corretora, né? Eu pretendo agir justamente com independência e poder aí dar mais reforço para o pessoal, até porque muitas vezes algumas pessoas, não todas, elas presumem conhecimento a partir de titulação. Então, por isso também a necessidade. E também porque eu quero ter uma proteção em face da CVM. Porque a CVM, em algum momento, pode querer procurar outros canais que falam sobre ações, sobre renda variável. E se o apresentador não tiver ali uma certificação, pode ter algum problema regulatório. Então, por isso também. Cara, interessante, bacana, viu? Ou seja, o cara entende muito do assunto, né? E logo, logo aí vai estar com o CNPI, vai indicar mais ações pra gente, hein? Inclusive, Mirai Invest, eu acreditava que era uma corretora, acredito. Então tem a Mirai Asset, né? Que seria uma gestora, mas é Mirai com um Ezinho no final. O meu é Mirai de futuro em japonês. Como eu sou fã da cultura japonesa, eu quis utilizar um termo em japonês. Então seria uma brincadeira, usando o inglês e o japonês, no sentido de investindo no seu futuro, né? Mirai Investing. Essa seria a conotação dessa frase, né? Cara, massa demais. Muito massa. E agora vamos tacar pau aqui nas perguntas Pode que a gente mandar ver. trouxe pro Luan. Pessoal, já podem ir mandando as suas perguntas no chat, tá? Que iremos responder ao longo aqui da entrevista, tá bom? E como eu falei, compartilhe aí a live com um amigo, como eu falei, não. Quero pedir, compartilhe a live no grupo lá de investidor, que eu sei que você tá. Todo mundo aqui que é investidor tá num grupinho assim, onde Sim. a galera fala sobre investimentos. Então compartilhe a entrevista lá no grupo, tá? E não se esqueça de deixar o like, tá? É importante deixar o like. E agora pode começar. Vamos nas perguntas e eu vou começar com uma polêmica que eu tenho certeza que eu vi no seu Instagram ou no YouTube. Na sua opinião, só louco que investe em renda fixa? Não, de maneira nenhuma. Na verdade, isso é um clickbait, né? Aham. Inclusive, eu fiz uma análise recente lá no canal falando sobre isso, porque é uma polêmica, né? É uma opinião controversa no mercado. Há aqueles que sustentam que a renda fixa não serve para investimento, apenas para reserva de oportunidade e reserva de emergência. O pessoal do Ações Garante o Futuro é dessa opinião.
por mais que eu siga majoritariamente a filosofia Barsi de investir, em muitos aspectos, eu sou apenas majoritariamente Barsi. Mas eu tenho as minhas discordâncias, porque afinal é importante não seguir piamente alguém que você admira, do contrário a sua opinião será completamente tendenciosa. Mas principalmente porque não é louco quem investe em renda fixa. Porque a renda fixa, primeiro ponto, ela seria o caminho de entrada para o investidor. Aquele que só tem dinheiro na poupança, em títulos de capitalização, exemplo PIC do Itaú, essa pessoa não tem noção nenhuma de investimentos, muito menos de renda variável. E ela não vai suportar inicialmente as oscilações. E há pessoas que nem vão conseguir investir em ações na sua vida inteira, porque elas de fato não suportam aquela brasileira, que é marcada por uma volatilidade muito alta. Por quê? Porque nós somos uma economia mais instável, um país emergente, então isso realmente causa um impacto muito maior nas ações. E aí a renda fixa pode ser uma alternativa, e o Brasil é marcado por um CDI, um CDI realmente elevado. Se você pegar aqui o histórico do CDI desde a implantação do Plano Real, que foi em julho de 94, e você vai verificar que o ganho real com CDI foi de 5,5% ao ano. Isso eu estou falando de ganho real. O que significa ganho real? Você descontando a inflação. Você descontando IPCA, você chegaria a um ganho próximo de 5% ao ano. Parece pouco, mas não é, porque é acima da inflação. Já na renda variável, você teria um ganho de pouco mais de 7%. Então você tem aí um prêmio de risco ao investir em renda variável de 2, 3% na média. Nem todo mundo quer correr um risco muito superior para investir em ações para ganhar 2, 3% a mais. Só que parece pouco, só que no longo prazo, diante da fórmula dos juros compostos, em que o tempo é a variável exponencial, 2, 3% faz uma diferença enorme no longo prazo. Então, o primeiro ponto investimento em ações é só para quem realmente quer investir para o longo prazo. E longo prazo é no mínimo 10 anos. 5 anos seria considerado ainda médio prazo. Se você não quer se expor dessa forma, se você não suporta as oscilações, a renda fixa é uma saída. E a renda fixa no Brasil realmente remunera muito bem. A gente precisa reconhecer isso. Isso já foi provado pelo tempo. E é provável que continue remunerando bem. Por quê? Porque os juros no país vão continuar altos. Em raros momentos, os juros brasileiros ficaram baixos. A gente experimentou isso ali entre os anos de 2020 e 2021, mas foi um raro momento e já havia críticas de vários economistas falando: olha, o Brasil é emergente demais para ter uma taxa de juros tão baixa. Isso aqui não vai acabar bem. E realmente não acabou bem. A gente viu a inflação disparando no país. Foi considerado até um erro, né? Foi considerado um erro do Copom. Por isso que o dólar disparou. O dólar disparou. Isso foi uma redução artificial dos juros. A redução não pode ser artificial, tem que ser amparada na expectativa do mercado e também amparada em dados da economia. Então o que está acontecendo hoje? A autonomia do Banco Central está sendo questionada pelo atual governo. Só que o que acontece? Se o presidente do Banco Central não for autônomo, ter um mandato fixo em que ele fica 2 anos num governo e 2 anos no outro, como está acontecendo hoje, ele vai ficar refém total das vontades do governante, e ele não vai poder fixar uma taxa de juros através do Copom, que não é só ele, né? Mas basicamente é o Banco Central. Ele não vai poder fixar a taxa de juros de uma forma técnica, de uma forma rigorosa, vai ser meramente artificial, não vai ser uma fixação de juros substancial. E aí é um grande problema que a gente já experimentou no passado recente, e mesmo assim a gente quer incorrer no mesmo erro. Então esse é o alerta, e por isso que eu deixo claro, não é só louco quem investe em renda fixa, porque historicamente a renda fixa teve uma excelente rentabilidade no Brasil e provavelmente vai continuar gerando. Só que, como eu disse, as ações no longo prazo sempre vão render mais. Então o ideal é que você diversifique o seu patrimônio. E caso você não queira ter renda fixa para investimento, que ao menos você tenha renda fixa para reserva de emergência e oportunidade. Isso é essencial, ter a renda fixa. Em especial em aplicações de liquidez diária e sem carência, se possível. Se for com esse viés. Se for com viés de investimento, aí você pode colocar algum título pré-fixado, algum título híbrido, como IPCA mais alguma taxa. Aí depende da estratégia do investidor. Eu concordo com o que você disse, faz muito sentido sim, até porque o Brasil, como tem uma frase muito conhecida, é o paraíso dos rentistas, né? Então você não aproveitar oportunidades na renda fixa é maluco também, né? Mas entendo quem não investe em renda fixa também, né? Mas uma frase do Barsi, né? E aí você falou
também é um barciano aí, né? Um pouco adota muito da metodologia do Barsi. Uma frase do Barsi é que não existe renda fixa, né? Existe apenas perda fixa. Né? E concorda, discorda? Olha, eu tendo a discordar dessa ideia. Por quê? Porque o que acontece? De fato, a inflação oficial do governo, ela nem sempre reflete a realidade. O IPCA, ele é composto de uma cesta de preços que não consegue abranger de fato todo o aumento de preços que teve na economia. E como ele é uma média, ele é impactado para cima ou para baixo em algumas das variáveis que compõem essa cesta, mas no final das contas, de fato, o IPCA não vai te proteger, não vai causar uma sensação de que investindo em IPCA você vai estar protegido e não é a sua inflação pessoal. Cada um tem a sua própria inflação. Você, por exemplo, tendo seu controle de despesas, você vai verificar o seguinte, que para a sua planilha pessoal, virando um ano para o outro, você teve um aumento X de preços ali pessoal. Então cada um tem a sua inflação. A inflação do governo tende a não refletir a realidade. Mas, quando a gente olha para um título público rendendo o IPCA e mais uma taxa de 6%, 5%, isso pode gerar uma expectativa de que você está protegido da inflação. Mas por que eu não concordo de que é perda fixa? Porque eu já mostrei, inclusive no canal, que principalmente no Brasil, a renda fixa teve ganho real. Ela teve ganho real. Não é um ganho real substancial, mas para quem não suporta o risco da renda variável, pode fazer sentido. Até porque as pessoas brigam muito entre si, entre renda fixa e renda variável. Só que o que de fato enriquece e que vai produzir um patrimônio relevante fazendo você viver de renda são os aportes. Os aportes têm muito mais poder do que a taxa. A taxa, ela é multiplicada. Já o tempo realmente não suporta. E aí, como fica essas pessoas? Elas vão ter que se conformar de que a renda fixa seria uma cilada e eles não vão investir. Então, todos os produtos de investimento, tem muitas porcarias por aí no mercado, só para tirar o seu dinheiro. Mas tem muitos produtos interessantes. E aí essa pessoa vai ficar, então, presa, porque ela não consegue investir em ações. Verdade. Como que ela vai ficar? Não, faz total sentido o que você falou.